Olá, a graça e a paz esteja com todos, amém. Mais uma vez estou aqui gravando mais um vídeo, né? Antes de mais nada, eu peço para que vocês curtam o vídeo, compartilhem, comentem e se inscrevam no canal, né? Para que esse vídeo possa chegar mais e mais longe, né? E que a mensagem possa chegar a mais pessoas, né? Peço ao Senhor Deus que abençoe cada um de nós, abençoe nossa família. E para começar, eu trouxe a palavra dessa semana. Somos todos amados por Deus. Eu estive lendo uma palavra na Bíblia e eu já havia pregado uma vez sobre ela na igreja, só que eu preguei o versículo 45 de uma forma diferente, um pouco diferente. Quando eu voltei a ler a Bíblia e eu li, eu achei necessário voltar a falar novamente e do versículo 44 e 45. A gente vê uma nova visão sempre que a gente lê a Bíblia. Sempre que a gente pede uma instrução, que a gente vai ler, a gente tem um novo entendimento, né? Eu respondendo algumas pessoas que me perguntaram, eu não sou pastora, não sou. E também não sou de frequentemente estar lendo na igreja, né? Lendo a palavra, eu gostaria muito, mas infelizmente não leio. Então, né, às vezes, quando me convidam para ler a palavra na igreja a qual eu frequento, eu vou sim, com muito gosto, muita vontade. É um prazer imenso, né, ler a palavra. Mas dessa vez, quando eu fiz a leitura, eu vim entender por um novo ângulo. Então, eu achei que seria importante passar para vocês, juntando as duas coisas que eu entendi da outra vez e o que eu entendi e compreendi agora. Como eu senti que eu deveria passar, estou eu aqui trazendo a palavra. Vamos lá, Mateus 5, 44 e 45. O tema é: somos todos amados por Deus. Há um ditado assim: ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. Porém, eu digo, ame os seus inimigos. Orem por aqueles que perseguem vocês. Dessa forma, vocês estarão agindo como verdadeiros filhos do seu Pai, que está no céu. Porque Ele envia a luz do sol, tanto sobre os maus como sobre os bons, e derrama a chuva sobre os justos e sobre os injustos. Muitas pessoas, pegando já no finalzinho aqui do vídeo, muitas pessoas costumam se questionar ou questionar alguns pastores e padres, né? Porque eles não entendem o porquê que as coisas ruins acontecem para o justo, né? E por que tantas pessoas ruins recebem bênçãos do Senhor, né? Tantas coisas boas, né? Um exemplo, tem gente que nunca pisou numa igreja, não sabe nem orar direito, assim, orar o que a gente aprende como orar, né? Não sabe, mas de repente é um bem-aventurado que ganha na Mega Sena, né? Ou ganhou herança e fica bem de vida, ou nunca teve nenhum problema de saúde, né? Nunca precisou ficar internado, cuidando de algum problema de saúde, né? Sempre teve tudo que precisou. Teve alguns probleminhas pequenos, mas alcançou algumas coisas que quis, né? E algumas pessoas se perguntam, por que aquela pessoa consegue tantas coisas e eu que sou da igreja, que frequento a igreja, que ajudo o próximo, que faço isso, faço aquilo, não consigo nem a metade do que aquela pessoa conseguiu. Bom, pessoal, existem muitas explicações para isso, mas todas elas se resumem a um único e principal sentido, né? Que Deus, Ele ama todo mundo. Ele ama todo mundo, independente se é falho, se é pecador ou se é filho dele que está na igreja, né? Que está no caminho, né? Aí algumas pessoas ficam se questionando, né? E nesse refrão, quando ele fala isso, vem a parte difícil.
né? Às vezes aquela pessoa que é afortunada, que tem as coisas, graças a Deus, né, consegue as coisas com facilidade, ele tem um ponto de vista, uma forma de ver a vida diferente. Ele é otimista, né? Ele costuma ser otimista. Quando a gente é otimista, a gente normalmente coloca Deus à nossa frente, né? A gente vai conseguir tudo, porque com Deus à frente a gente consegue tudo. Se Deus permite, ninguém tira. Então, essas pessoas normalmente elas são otimistas, elas sentem Deus verdadeiramente no coração, elas só não demonstram para algumas pessoas, talvez, né? Ou elas não frequentam algumas coisas que algumas pessoas acham que ela deveria frequentar, por exemplo, uma igreja, né? Mas enfim, voltando, né? Na palavra fala isso: ame o seu próximo e odeie os seus inimigos. É muito fácil fazer isso, né? Amar o teu próximo, né? Se ele for bom para você, se ele for uma pessoa abençoada, uma pessoa boa, nunca te fez mal, é muito fácil amar o próximo. E odiar o inimigo é mais fácil ainda, né? Odiar uma pessoa que a gente já não quer bem a gente, que nos faz mal e tudo mais, é mais fácil ainda. Porém, ele fala muito o seguinte, mais adiante: porém eu te digo, ame os seus inimigos, ore por aqueles que te perseguem. Só dessa forma vocês provarão ser realmente filhos do Pai que está no céu. Aí é onde vem a parte difícil. É aí onde vem aquela parte difícil, que a gente tem que amar o nosso próprio, mesmo ele sendo o nosso inimigo. Mesmo a gente sabendo e tendo consciência que ele deseja o nosso mal, que ele faz coisas ruins, né? Mesmo a gente sabendo que ele está em um caminho errado, que a gente não gostaria que ele estivesse fazendo aquilo, mas infelizmente ele faz. Mesmo assim, a gente deve amar o nosso inimigo e orar por ele. Orar pedindo a Deus que ele, em algum momento da vida dele, ele encontre sabedoria e saia daqueles caminhos errados, entendeu? Que ele um dia perceba que você não é uma pessoa ruim e que venha te enxergar como um amigo e não como inimigo. Um dia você possa vê-lo também como um amigo e não como inimigo, que às vezes é você que transforma a pessoa em um inimigo. Às vezes a pessoa não tem nada contra você, mas por olhar para a cara daquela pessoa, por algo que aconteceu, você já acha que aquela pessoa é uma pessoa ruim, você já coloca ele como seu inimigo, sem às vezes ele ter feito nada, ou se fez alguma coisa, fez até sem nem perceber, mas você o intitulou como seu inimigo, né? Então, vamos orar por eles e orar por nós, para que a gente venha a nos amar mesmo com os nossos defeitos, porque todos nós temos defeitos e a gente tem que se aceitar com eles, né? Se não fosse assim, como a gente ia querer que Deus nos amasse? Se ele não ama, se a gente não consegue amar o nosso irmão que é pecador também, que é falho, como a gente quer que Deus nos ame? Porque Deus é perfeito, é puro, né? E ele quer que todo mundo fique puro como ele, perfeito como ele. Então, como a gente espera que Deus nos ame, se a gente não é capaz nem de amar o nosso próximo, se a gente não é capaz nem de amar verdadeiramente aquelas pessoas que nos faz bem, imagina aquelas pessoas que nos fazem mal, né? Então essa palavra ela nos traz isso, né? A gente tem um defeito muito grande também de julgar o que a gente ganha na vida, porque a gente vive em Deus, né? Vive assim os caminhos, os princípios da Bíblia de Deus, né? Então a gente julga muito que a gente consegue as coisas, que a gente só vai conseguir as coisas se a gente andar no caminho. Claro, óbvio que a gente vai conseguir as coisas se a gente andar no caminho de Deus, é óbvio, né? Mas isso não quer dizer que as outras pessoas também não consigam, de alguma forma, né? Porque o fato de eu ir para a igreja todos os dias não quer dizer que eu seja uma pessoa boa de coração, que eu seja merecedora de todas as graças, né? Já o fato daquela pessoa que conseguiu o que eu queria conseguir e não consegui, aquela pessoa ali ter conseguido, não quer dizer que ele seja uma pessoa ruim e Deus o abençoou porque ele era ruim, não, né? Ele, por algum propósito, Deus agiu na vida dele por algum motivo,
E na Bíblia diz, e aqui está dizendo, a chuva cai para todos, para os justos e para os injustos. Quando Deus manda a bênção, ela tanto é para os justos como para os injustos. Senão, os injustos nunca enxergariam a graça de Deus. Se eles não recebessem alguma bênção, alguma coisa divina, algo impressionante na vida deles, eles provavelmente nunca acreditariam em milagre e nunca teria fé de acontecer alguma coisa, né? E com isso nunca acreditaria que existe um Deus, um ser supremo que age, que faz tudo isso acontecer, né? Então existe um propósito, Deus tem um propósito para tudo. Deus trabalha na vida das pessoas em mínimos detalhes, para que lá na frente Ele vinha agir conforme Ele queria e entregar essa pessoa no caminho que Ele queria colocar. Então o nosso papel aqui na Terra é saber entender isso, né? E não resmungar, se lamentar o porquê que os fiéis que estão na igreja não recebem tantas bênçãos, tem tantos problemas, e os que estão lá fora não passam pelas coisas que a gente passa. Tem mais coisas importantes também, que os fiéis passam, as dificuldades que um filho de Deus passa, e que outros lá fora é observado que eles não têm essas preocupações, né? Muitas pessoas acham também que o fato da gente estar seguindo o Evangelho, a gente deveria estar protegido contra o nosso inimigo, contra o mal, né? E não sofrer perseguições, né? Porque a gente serve a Deus. Mas, se a gente for analisar desde o início dos tempos, todas as pessoas que seguiram a Deus, que pregaram o Evangelho, que andaram no caminho de Deus, foram todos perseguidos. Todos eles passaram por um sofrimento e venceram, né? Tiveram um propósito na vida e conseguiram vencer. Por quê? Porque Deus tinha esse propósito na vida dele, e Deus sabia que ele ia esperar aquilo ali. Ele não sabia, mas Deus sabia. Então, Deus permite que essas coisas aconteçam para trabalhar na vida dessas pessoas, no coração dessas pessoas, né? Então, qual a vantagem de servir a Deus? Qual seria a vantagem de servir a Deus se você, estando numa igreja ou não, você vai conseguir graças do mesmo jeito, você vai receber bênçãos do mesmo jeito? A vantagem seria você desfrutar da vida eterna. É você ter a certeza que quando você partir dessa vida, você vai ter uma próxima vida com Deus, uma vida eterna, cheia de bênçãos e de graças, um lugar onde você não sentirá mais dor, um lugar onde não haverá mais perseguição. Então você vai ter certeza no seu coração, e só quem tem essa certeza é quem anda nos caminhos do Senhor, é quem busca a palavra de Deus, é quem segue o princípio de Deus, é que tem essa certeza, né, que a vida que está por vir depois dessa é uma bênção, né, para nós, é algo maravilhoso, inexplicável, né? Nós temos também o defeito de ficarmos focados nas coisas terrenas aqui da terra, nas bênçãos que a gente quer adquirir aqui na terra, né? Uma criança exige muito do pai, dos pais, exige muito, quer merecer muito, quer para eles tudo que os pais dão para ele é uma bênção, é algo maravilhoso, na ponto de vista dele né? Então eles se reclamam muito, se lamentam muito quando eles não conseguem, quando os pais não dão a ele o que tanto eles querem, né? Eita Jesus amado, glória a Deus. Então também lamentamos nosso casamento, reclamamos muito do nosso casamento, né? Da nossa vida conjugal. A gente nunca sabe agradecer os mínimos detalhes, né? Só sabe reclamar. Qualquer coisa que acontece, a gente reclama. Diz que não vale nada, que o casamento preferia não ter casado, enfim, tudo mais. Só reclamamos e não damos valor aos pequenos detalhes. Não sabemos pegar esses pequenos detalhes e transformá-lo em algo maior, né? Não valorizamos as coisas que a gente tem. A casa que a gente tem, seja ela grande ou seja ela pequena, é um teto para você morar. Tem tanta gente que nem isso não tem, que dorme debaixo de uma lona, na chuva, no sol, né? Então tem pessoas que têm e não sabem agradecer, né?
né? Só reclama. Tem pessoas que têm um emprego, mas não sabem agradecer a Deus, não sabem valorizar aquele emprego, dar o máximo que você puder para que o seu trabalho seja perfeito, para que outras pessoas, seu chefe, lhe enxergue e te promova e te dê coisas melhores, te dê bênçãos ali dentro, entendeu? Então é você que tem que fazer por onde encontrar essas bênçãos. Deus manda, mas você tem que fazer por onde, né? Ele ama todo mundo igual. Então, se você que serve a Deus, que sabe o caminho, sabe a forma que deve buscar, se você cruza os braços e não vai atrás, o outro que sabe que existe um Deus e tudo supremo, e sabe que se ele for atrás ele vai conseguir, ele vai, independente dele estar dentro da igreja ou não, independente dele estar seguindo os princípios ou não, mas ele vai com a fé e ele consegue, né? A gente reclama também questão de saúde, se lamenta muito questão de saúde. Realmente é uma situação muito difícil quando a gente tem um problema de saúde, a família da gente, mas devemos entregar na mão de Deus e superar esse obstáculo, porque tem os momentos felizes também, né? E a gente não sabe, nós não sabemos quando vai acabar tudo isso, a gente não sabe até onde vai o nosso casamento. Aos olhos de Deus, creio eu que se depender de Deus dura a vida toda, né? Mas se a gente ficar nas lamentações, reclamando de tudo, reclamando do outro, o outro não pode fazer nada, não pode cometer um erro que pronto, já é o fim do mundo, né? Mas a gente não pensa que a gente também comete erros e a gente tem que saber tolerar um ao outro, sentar e conversar, né? Mostrar os erros um do outro e tentar corrigi-los para que salve o casamento, que a gente não sabe até onde vai, né? Os filhos também, a gente não sabe até quando a gente vai ter eles em casa, em que momento eles vão embora, se eles vão casar, o que pode acontecer, a gente não sabe, então a gente tem que amá-los, cuidar deles, preparar eles para esse mundo, né? O nosso emprego também, a gente não pode reclamar, que a gente não sabe se amanhã a gente vai ter esse emprego, e se você não tiver emprego, tiver a família para sustentar e não conseguir outro emprego, então a gente não deve reclamar e sim agradecer. Por mais difícil que seja, agradecer, porque seria pior se estivesse sem ele, né? Então a gente tem que saber fazer isso. E a gente reclama muito disso. Tudo isso a gente faz, as reclamações, é porque a gente olha para o irmão ao lado e vê que ele tem as coisas que você gostaria de ter e não tem. E você é um servo do Senhor, anda sempre na casa de Deus, ora e não tem as coisas que ele tem, e ele nem frequentante é. Entendeu? Então tudo isso são reclamações que normalmente surgem por causa disso. Porque a gente costuma se achar santo, se achar como é que se diz? Merecedores da graça, de todas as graças, e acha que o nosso irmão não é merecedor de nada, porque não segue os princípios da Bíblia, não é um servidor, né? Não é uma pessoa que está ali fielmente na casa de Deus, ou fazendo coisas para Deus, ou fazendo caridade. Você não vê, você não sabe da vida do teu próximo, mas você sabe julgar, né? Você sabe querer e reclamar que você gostaria de ter tido aquela graça e não tem, e aquela pessoa está tendo, conseguindo tudo, e você só se lamentando e chorando. Então vamos parar de chorar, engolir o choro, né? As lágrimas vêm, a gente tem que colocar para fora quando é necessário, para esvaziar a alma e o coração, para limpar, né? Mas não para estar se lamentando. Levantar a cabeça, lembrar que a gente tem um Deus que nos dá tudo, colocar ele à frente, e se é para você, ele vai te dar. Mas se não for, não reclama, agradece ao Senhor, pode ser um livramento, não é verdade? Essa palavra que eu escolhi, ela não se refere à questão de ir para o céu, né? O fato de você fazer isso não quer dizer que você vai para o céu, não é questionada a questão de aceitar a Jesus. Uma coisa é você aceitar Jesus e ser merecedor de ir para o céu. Outra coisa é você receber todas as graças e mesmo assim não ser merecedor de ir para o céu, né? Então a palavra ela vem trazer isso. Ela vem trazer que Deus manda bênçãos para os filhos dele, porque ele nos ama da mesma forma. Ele nos ama.
Ele ama cada um dos filhos dele, ele sabe explicar o jeito dele. Nós não conhecemos, a gente só sabe que Deus é amor, que Ele é puro, Ele é maravilhoso e Ele nos ama. E isso é maravilhoso, saber que Deus nos ama, né? Mesmo a gente sendo pecador. Então Ele conhece o íntimo de cada um, Ele sabe quem errou, quem não errou, quem peca, quem não peca, quem é merecedor de ir pro céu e quem não é. Então Ele manda a graça para todas as pessoas, para todos os filhos dele, porque ele nos ama, né? E isso não tem nada a ver com o fato de ir para o céu, de ser merecedor de ir para o céu. Ir para o céu, morar ao lado do Pai, é uma coisa totalmente diferente. Aí é questão de merecimento mesmo, de você partir para a luta e fazer por onde, e seguir os caminhos realmente do Senhor, e acreditar e não procurar o mal, né? E ser o que Deus quer que a gente seja. Então, acredito que seremos merecedores de estar no céu. Na verdade, eu acredito que todo mundo é merecedor de estar no céu. A partir do momento que a gente acredita em Deus e acredita que Deus é o Deus que nos ama. Que Deus é maravilhoso. Ele é justo, mas Ele nos ama. Ele é misericordioso. Então, eu acredito que todo mundo é merecedor de ir para o céu. Eu acredito que em algum momento da vida da gente, mesmo que seja no momento, a gente pode se arrepender dos erros que cometemos aqui na Terra. E quando a gente se arrepende assim no dia a dia, a gente não sabe. Mas, por exemplo, eu já cometi alguns erros e eu me arrependi profundamente e entreguei a Deus. E eu acredito que Deus tenha me perdoado, porque eu não senti mais o pesar no meu coração que eu senti antes daquele erro que eu cometi. E a partir do momento que eu me batizei nas águas, sempre que eu cometo um erro, aí fica ali martelando na minha cabeça que aquilo foi errado, e eu fico aquilo fica a mim. Aí eu me arrependo e começo a pedir a Deus, né, perdão pelas coisas que eu fiz, pelos erros que eu cometi, mesmo sem eu perceber que cometi, porque a gente às vezes faz isso, a gente comete erros sem perceber, né? A gente peca sem perceber, machuca o próximo sem perceber, né? Como exemplo para esse versículo que eu escolhi, eu peguei a história de Jó. Jó, ele perdeu tudo. Apesar dele ser um homem espiritual, um homem que tinha muita fé em Deus, ele perdeu tudo. Ele passou por um teste, né, entre Deus e o demônio, né? Mas, porém, apesar de ter perdido tudo, através da vida de Jó, do que aconteceu com Jó, Deus nos ensina a lidar com a vida, né? Ele nos ensina que na vida Ele tem um propósito para cada um. E todo o propósito de Deus é uma bênção, é maravilhoso. Então Jó, quando ele entra na história, ele não entra porque ele era perfeito, ele era um homem perfeito, porque acreditava em Deus, porque tinha fé nele. Lógico que ele tinha fé nele, e ele só passa por esse propósito porque ele tinha fé em Deus, porque ele era um homem de princípios, né? Mas ele não entrou na história porque ele era um homem perfeito, porque ele era um homem bom. Não, ele entrou na história porque ele superou em Deus a dor que ele estava sentindo, né? Ele conseguiu, com Deus na frente, colocou Deus na vida dele, e com a ajuda de Deus ele conseguiu superar todas as dores que ele passou. A dor de perder todos os bens, de perder os filhos, de perder a esposa, de perder a saúde, porque ele ficou muito doente com aquelas feridas, né? E perdeu as amizades. Então toda a dor que ele sentiu, toda a humilhação, ele entregou nas mãos do Senhor. E ele superou. Então ele entrou na história por isso. Porque ele superou. Ele passou pelo propósito. E ele chegou ao final do propósito dele. E o propósito dele era ter que passar por aquilo, para que no final Deus restituísse tudo de volta. E foi o que Deus fez. E a bênção veio maior do que o que ele já tinha. Glória a Deus, né? E através disso, a gente aprende que a dor, ela nos traz dois caminhos. Ela nos traz o sofrimento e o crescimento. Cabe a gente escolher o que é que a gente vai querer aprender na nossa vida. Se a gente vai pegar a dor e vai ficar o resto da vida se martirizando, sentindo dor e só sofrimento, ou se a gente vai aprender com aquela dor, entregar na mão de Deus e dizer: Senhor, eu não posso, mas o Senhor estando comigo, eu posso tudo.
Eu posso tudo, eu supero tudo, esteja comigo, Senhor. Tá doendo, mas vai trabalhando. Me ajuda, cura meu coração, cura minhas feridas. E segura na mão de Deus, e Deus vai te ajudando, e você vai superar esse propósito. E você vai passar por esse desafio para alcançar o teu propósito, o propósito que Deus quer na sua vida, né? Porque Deus tem um propósito para cada um aqui na terra, né? E é o que diz no final aqui do versículo, né? Que as coisas acontecem sobre os justos e os injustos. A diferença é que para o justo sempre haverá uma saída. É quando o mal chega para os injustos, se ele não tem Deus no coração, se ele não sabe procurar a Deus, não tem uma estrutura, não tem um caminho para seguir, ele não encontra uma saída. A não ser que Deus, por misericórdia, ponha a mão neles e puxe, né? E através de um milagre, ele vai lá e entrega a ele, né? Eles recebem, tem um encontro com Deus, e assim, através disso, acontece das pessoas mudarem de vida, né? Aí é o que acontece com muitas pessoas que nem falavam, não era de Deus, e de repente acontece alguma coisa na vida e ele se transforma, e de repente ele se torna um pregador do Evangelho do Senhor, né? E isso acontece muito. E a diferença é essa: quando a pessoa é justa, que está sempre no caminho de Deus, ele sabe que há uma saída. E a saída é quem? É Deus. A saída é o milagre. A gente sabe que quando a gente tem Deus na vida da gente, por mais impossível que seja, Deus opera milagre. Porque para Deus nada é impossível. Para Deus tudo Ele pode. É aí onde Ele opera os milagres dele. No impossível. Pode ser impossível para nós, que somos humanos, que somos carne, mas para Deus nada é impossível, né? E essa é a nossa saída como justos, né? E Deus nos ensina que, amando o nosso inimigo, aprendendo mais sobre o nosso próximo, o nosso inimigo, aprendendo mais sobre ele, em vez de se lamentar sobre as bênçãos que Deus nos dá, ou os problemas, né, os propósitos que a gente passa na vida, né? A gente aprendendo em cima disso, a gente vai o quê? Vai vencer o que Deus colocou na nossa vida, vai superar o nosso propósito. E vai chegar um momento em que Deus vai te dar a bênção que Ele quer te dar, né? E a gente vai aprender que Deus ama a todos e que Deus tem amor por todos. Amor por todos. Seja ele pecador ou não. E a gente não pode estar julgando ninguém, porque na própria Bíblia fala, não lembro onde, mas fala que a gente, por mais santo que a gente se ache, nós continuamos sendo pecadores, né? Porque só Deus é santo, só Deus Ele é puro, Ele é completo, né? E a gente, por mais que a gente se sinta santo, por mais que a gente faça por onde merecer, por mais que a gente busque santidade, a gente continua imperfeito, a gente continua pecador, porque o único que é perfeito e sem pecado é Deus. Então a gente não pode se lamentar olhando a vida dos outros e achando que a graça que vem para ele não vem para você. Deus manda, basta você saber receber e saber agradecer a graça que você recebe. Amém? Eu deixo essa palavra em nome do Senhor Jesus. Peço a todos que vocês curtam o vídeo, compartilhem, se inscrevam, me ajude a levar essa mensagem para mais pessoas, né? Para que outras pessoas venham entender e venham trabalhar melhor esse lado que a gente tem, esse pensamento que a gente tem sobre o nosso próximo e sobre os nossos inimigos, né? E que a nossa vida venha a melhorar ainda mais, a gente venha a crescer ainda mais, edificar ainda mais a nossa vida, depois que a gente aprender sobre isso, né? Que aprender a aceitar que as bênçãos vêm para nós e para os nossos inimigos, e aprender que os nossos inimigos, na verdade, não são nossos inimigos, somos nós mesmos, né? Nós mesmos que procuramos os nossos inimigos, né? Que qualificamos as pessoas como nossos inimigos,
que na verdade talvez não seja nem assim. Tem pessoas que realmente é mal de coração, perverso de coração, e mesmo assim a gente não deve taxá-los como nosso inimigo. Devemos orar por eles, pedir a Deus livramento dessas pessoas, já que não quer ser seu amigo, não quer, só deseja ter o mal. Pede a Deus livramento para mantê-lo longe, mas que Deus o abençoe, né, como sempre, né, o abençoe, e que Deus opere na vida dele para que ele se transforme, que em algum momento ele consiga encontrar a luz na vida dele, se transformar em um homem bom, em uma mulher boa, né, e que venha a buscar os caminhos de Deus, né. Eu agradeço a rica oportunidade e peço ao Senhor que, em nome de Jesus Cristo, né, Deus venha abençoar cada um de vocês, que venha proteger a família de vocês, dar saúde, paz, prosperidade, sabedoria, que vocês venham sentir mais vontade no coração de vocês de buscar mais a palavra de Deus, aprender mais sobre o que Deus quer para a vida da gente, né? E que eu possa ter, de alguma forma, acrescentado na vida de vocês. Amém? Obrigado, Senhor, por essa oportunidade. Fiquem na paz do Senhor, né? Obrigado. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Fica com Deus.